Mas a gente quer potência, a gente quer giro alto, e aí vem a ITB. Preparei o set aqui para mostrar para vocês um pouco mais da ITB, para a gente aprofundar esse assunto. E por que eu tomei essa decisão? Então, como vocês sabem, estava ali entre colocar turbo ou fazer um projeto aspirado. Só que eu sempre pensei, né? Assim, fazer um projeto aspirado é aquela coisa, né? É você gastar muito e é o cavalo mais caro, né? O horsepower mais caro que tem. Então, para você ganhar potência mesmo, a gente sabe que com compressores turbo supercharger é o melhor jeito, é o que mais vale a pena. Então, teria que ter algo muito convincente para eu fazer uma preparação aspirada. Até que eu, pesquisando mais sobre a E36, quando eu tinha comprado o carro, vi que a E36 europeia, M3 europeia na época, com motor S50, S50B30, ele já vinha com ITB, e você via já que o som era diferente do carro. Então, devido a duas coisas, a própria ITB em si e o escapamento também muda, porque você tem um som que vem da frente do carro e um som que vem de trás. A frente é a admissão do carro fazendo barulho, são as válvulas da admissão que estão gritando. Na traseira, a gente tem o escapamento, que é da explosão na hora que as válvulas de exaustão estão abrindo. Então, eu saquei que o som, né, eu vi bastante conteúdo assim, eu vi muitos vídeos e vi que o som de um carro aspirado com ITB, ele tem um ronco único. E o que acontece? A ITB, ela muda o conceito de como o carro admite ar. Por que isso? A gente vai ter não só uma borboleta, mas a gente vai ter uma borboleta para cada cilindro. Então, ao invés de a gente ter uma entrada aqui, a gente vai ter 6 entradas, né, controladas. Isso dá uma característica. Eu pretendo chegar nesse vídeo numa profundidade técnica um pouco maior, mas sempre existe um nível maior, tá? Mas pesquisando, o que eu sei dizer? Que para você ter um carro com um comando muito agressivo, se você tiver uma ITB, você consegue ter o comando mais agressivo e não ter perdas, as perdas em baixa rotação não serem tão altas, e você tem uma controlabilidade da marcha lenta em baixa, devido à velocidade do ar, a mistura, como é que ela se comporta ali antes da válvula e alguns detalhes. Mas voltando assim na parte conceitual, você, ao invés de você ter uma borboleta única, que você alimenta todos os cilindros, você vai ter uma borboleta para cada uma. E esse carro é 6 cilindros, a gente tem ali 6 borboletas. E o que acontece? A gente vai ter um aspecto dimensional em primeiro lugar. Então, se a gente pegar a peça original, a gente consegue ver aqui que a área dela original, ela vai ter uma área aqui, de cada cilindro, né? Se você somar essas áreas aqui, a soma de todas essas áreas, ela é maior que essa aqui. Ela é maior do que essa aqui. Tá? Então, o que acontece?
a gente já tem uma restrição, certo? Aí você pode pensar o seguinte, mas Vitor, o cilindro explode um de cada vez. Então, na hora que explode um aqui, ele vai puxar um pulso de ar aqui. Na hora que explodir o quarto cilindro, vai puxar outro pulso de ar aqui. E assim, assim na sequência. Então você fala, não adianta eu colocar aqui uma abertura muito grande, porque o cilindro não puxa um de cada vez. Sim, ele puxa um de cada vez. Só que é muito rápido. E o pulso, ele acaba sendo uma fileira, uma atrás da outra. Então a fila começa a ficar apertada, né? Se você está em giro baixo, na marcha lenta, um pulso passa, depois outro pulso passa. O pulso vai passando aqui, qual que é a distância, né, no tempo de cada pulso de ar que é puxado para dentro dos cilindros? Vai ser uma distância. Na hora que você está em giros muito altos, a fila aperta, né? Então aqui você consegue aumentar essa restrição, você consegue deixar muito maior. Então tá bom, então por que eu não coloco uma borboleta gigante aqui? Ao invés de você ter 6, você tem que equalizar uma por uma, porque você tem aqui um parafuso em cada uma que você equaliza e você deixa a abertura de todas iguais, né? Porque quando você faz essa peça na fábrica, ela vai ter micro diferenças. Por isso que você não pode deixar o eixo aqui igual, você tem um parafuso de ajuste cada uma e você equaliza o fluxo, né? Então, para que essa complexidade? Faz uma gigante. Só que se você dá uma olhada por aí, os projetos que tem uma borboleta muito grande não te dá uma controlabilidade e uma curva tão suave, porque ela abre muito rápido. E a velocidade do ar aqui, ela acaba ficando muito turbulenta. Imagina se você colocar uma borboleta muito grande aqui, na hora que você abre, assim, ou você abre tudo ou você está muito fechado, entendeu? Então fica tudo muito repentino. Então isso vai servir em motores maiores, né? Mas em motores menores, se você colocar uma borboleta muito grande, ele vai ficar um pouco troncudo, o carro vai ter um efeito não muito legal, né? Então você tem essas características que colocam a ITB em vantagem. E o que acontece? Vamos falar de uma outra diferença aqui também. Um upgrade intermediário desse carro é colocar o coletor da 325. Esse coletor que a gente está vendo é o da 328. É um coletor de um modelo mais novo. Esse coletor ele tem os dutos mais finos. Por quê? Esses dutos mais finos, eles restringem mais? Sim, restringem mais. Só que o que acontece? Quando você restringe, você aumenta a velocidade do ar. Então, tá bom, mas por que eu quero aumentar a velocidade do ar? Em baixas rotações, se você tem um duto muito grande, acaba que a velocidade do ar fica baixa. E isso faz com que, se a velocidade do ar é baixa, na hora que o pistão está descendo, e a mistura ar-combustível está entrando, se ela está entrando com uma velocidade mais baixa, ela tem uma inércia menor, se ela tem menos massa ali, tem uma inércia menor de massa, porque ela está com menos velocidade, ela preenche um pouco menos de mistura lá dentro. Então quando você restringe um pouco, você deixa mais fino, você vai ter mais inércia de ar ali entrando em rotações mais baixas. E por que eu estou falando de rotações mais baixas? Porque quando você aumenta a rotação, aí vira uma restrição. Essa velocidade fica tão grande que ela chega num certo limite, ela satura, vamos dizer assim, que eu vou precisar de mais espaço. Aí entra o coletor da 325, que ela é maior. Eu já fiz essa comparação. Se você olhar aqui dentro, o coletor do 325, aqui ele é maior. Então você pode ver que as distâncias... A distância do O-ring aqui, né, do selo aqui de vedação, da admissão, ela tem um espaço muito grande até o duto, né? Então, quando a gente olha o duto da 325, ela é bem maior. Ela é bem maior que essa, ela fica muito mais perto do selo. Então é bem nítido, se olha o cabeçote, ele tem mais espaço. Então, beleza, para que a gente vai desse coletor para aquele? Para quem quer trabalhar com o carro em giro mais alto, o coletor da 325 ele vai te dar mais abertura, ela vai diminuir sua restrição de ar. Então foi o que eu fiz. Logo que eu peguei o carro, o coletor da 325 estava, sei lá, R$200, R$300, porque tinha bastante disponível. Eu peguei, o que dizem por experiência por aí, é que esse upgrade ele vai dos 192 originais
ele pula para uns 210. E tem um outro detalhe, se você reparar nos detalhes técnicos da 325 e da 328, elas têm a mesma potência, justamente por causa do coletor. Então você pega a 325, que é 2.5, tá lá 192 cavalos. Você pega a 328, que é 2.8, tá 193 cavalos. Você fala, porra, eu aumentei 300 ml ali de cilindrada e só ganhei 1 cavalo? Não é bem assim. Na verdade, você tem um coletor que restringe. Agora, onde que a 328 está ganhando, continuando quase com a mesma potência da 325? Porque as curvas de torque mudam. O torque da 328 ele fica mais potencializado ainda, porque ela tem um volume maior e ela tem ali os coletores mais, os dutos mais finos, né? Mas a gente quer potência, a gente quer giro alto e aí vem a ITB. Então, para a gente ter a comparação aqui, a gente pode deixar, fica bem nítido a diferença da largura aqui do duto, né? Na verdade, ele é assim. Ele fica assim, né? A gente consegue ver que aqui a gente tem um plenum, né? Que é basicamente um pulmão de ar, que a gente tem também esse pulmão de ar, e se vê que a tubulação é bem maior. Parece, ela tem um risco no meio, parece que até ela segue, dá a impressão que ela segue 2 dutos, assim, né? Um duto para cada válvula, mas isso aqui é só um detalhe estético. Mas é justamente isso que eu estou falando, ela cresce aqui, ela vem daqui para cá. E aí o que eu fiquei me questionando? Eu falei, pô, se eu aumentei daqui para cá, eu ganho 15 cavalos. Se eu aumentar mais ainda o duto, eu vou ganhar mais. Mas é claro que eu não fui fazer isso simplesmente pensando com a minha cabeça. Eu pesquisei bastante e eu vi que as ITBs, os carros, né, os projetos que colocavam ITBs, eles tinham um aumento significativo. Então eu vi que para uma preparação aspirada é essencial. Colocar só o comando, aumentar a litragem e continuar com uma borboleta única desse tamanho, assim, é um desperdício, né? Assim, você ter todo um recurso gasto ali, fazer os dutos de cabeçote, fluxo, mudar comando, deixar tudo aliviado, válvula, as molas mais reforçadas, escapamento também dimensionado com mais vazão. Não dá para você ter isso aqui, cara. Você tem que ter uma entrada de ar bem maior. A ITB é o jeito. Bom, aprofundando mais na ITB, vamos começar pelo nome. Individual Throttle Body. Seria literal? Seria corpo de aceleração individual, corpo de acelerador individual. Mas no nosso glossário brasileiro, corpo de borboleta individual. Porque a gente chama isso aqui de borboleta, né? Parece uma borboletinha lá dentro. Ela só parece uma borboleta devido às abas da pá, que lembram um pouco ali a imagem de uma borboleta. Agora, sou engenheiro e queria ver os números batendo. Então, fazendo a comparação da ITB versus a STB, que seria Single Throttle Body e Individual Throttle Body, o que a gente tem? No Single Throttle Body a gente vai ter o STB da 328, que eu peguei como comparação, que é 64 mm de fábrica. Na verdade é 63,83, mas eu fiz com 64. Versus a ITB da E46, da M3, E46, que tem 6 borboletas de 50 mm, tá bom? Então, para a gente poder comparar essas áreas, a gente precisa fazer a conta da área de cada uma. Então, a gente vai usar aqui PR quadrado para a área e vamos pegar esses diâmetros e passar para raio primeiro. Então, começando pelos dados da STB, o que a gente tem? A gente tem realmente uma unidade só, que é a single, a única throttle body que tem, 64 mm. Eu fiz os cálculos aqui com o número específico, 63,83 mm. Então, dividindo 63,83 mm, a gente tem o raio de 31.915 versus a unidade de uma TB, de uma throttle body aqui da M3, a gente tem 50 mm de diâmetro, a metade, 25. Se a gente pegar a área de a área da STB, a gente tem aqui πr quadrado
a gente vai ter 3.199,92 milímetros quadrados. Tá? E na ITB a gente vai ter uma unidade medindo 1.963,49 milímetros quadrados. Só aí dá pra gente ver, né? Uma tem, 3.200, a outra tem quase 2.000 em uma só. Você vê que é parecido, né? Nas dimensões, até a olho nu. Então, se a gente fizer essas somas, a gente tem uma aqui, continua sendo o mesmo valor, e a gente vai ter a soma de 6, a gente vai multiplicar por 6, a gente tem 11.780 milímetros quadrados aqui, somando todas as borboletas aqui, todas as entradas. Então, isso resulta em centímetros quadrados, para a gente simplificar esse número, isso resulta em 32 centímetros quadrados na STB da E36 versus 117 centímetros quadrados. Ele é muito maior. E quanto maior, 3,66 vezes maior a área de todas essas entradas aqui versus a área de uma borboleta só no carro original. Então, agora vamos fazer o contrário. Qual que é o diâmetro que a gente precisa daqui para frente? Por que acontece? Do intake da 328 para frente, se a gente tem 64 milímetros de restrição, não adianta eu colocar uma boca maior ainda, uma MAF maior e uma boca maior lá na frente. A restrição é 64. Eu posso fazer todo o caminho de 64. Ah, Vitor, mas estudei mecânica dos fluidos, você tem perda de carga e tal, tudo bem. Mas você não tem 10 metros de tubo, você tem 1 metro ali de intake. Então você pode ter ao redor de um pouquinho maior de 64 milímetros e é o suficiente. Você não vai ganhar mais nada se você colocar uma boca de 100 milímetros ali, tá bom? Já a soma dessas áreas aqui, a gente vai ter um diâmetro de um tubo bem maior. Então, aqui a gente continua com 64 milímetros na E36 e na ITB a soma de todas elas daria um tubo de 122 milímetros, que é o que eu planejo fazer com o intake final. Então eu vou fazer uma intake aqui, tem vários nomes, né? Intake box, tem 1000 nomes, mas eu vou fazer uma entrada de ar que soma todas elas, se conecta com todas elas, e o tubo final vai ter 122 milímetros. Que isso aí dá mais ou menos umas 4 polegadas e alguma coisa. Tá? Então essa é a matemática de área disso aí, que aí você vai ter nenhuma restrição. Vitor, mas não é só isso, tem mais coisa, não dá para deixar a boca aqui, você não falou nada sobre cornetas, hornets, sobre nenhuma trumpet, né, que seria o aparato que vem aqui. Realmente, você tem todo um desenho de fluxo para você ter o fluxo laminar, para você não ter um fluxo turbulento. E assim, eu pretendo usar, inclusive, as trumpets originais da M3 E46. Eu tenho alguns desenhos também, tem algumas possibilidades diferentes, que está mais para frente do projeto, eu vou tomar essa decisão. Então, a gente está, de certo modo, no início do projeto. Você que está aqui acompanhando, eu não tenho nada pronto daqui para frente. Né? E aqui para trás também eu estou em desenvolvimento, e é o que eu quero mostrar para você agora. Então, se a gente voltar aqui para a tela, o que eu precisei fazer? Uma flange de adaptação, porque é diferente. O que a gente tem aqui de interface com o motor é diferente do que a gente tem aqui. Tá? Então, vou até mostrar, estamos ao vivo, né? A gente tem que mostrar porque a gente não pode perder essa oportunidade de ver aqui direto. Então, olha como é que a gente tem aqui os encaixes. E olha quais são os encaixes. Muda completamente a dimensão. Completamente a dimensão. Tá? Então eu preciso fazer uma flange de adaptação que faça isso falar com isso. Entendeu? Aqui a gente tem parafuso em cima e embaixo, é um zigue-zague de parafuso. Aqui a gente tem todos os parafusos diagonais, né? Então a gente tem o parafuso, um em cima e embaixo, um em cima e embaixo. Então ele é sempre 2 para cada um em cima e embaixo. Aqui é um parafuso entre cada intake, entre cada tubo, entre cada duto. Então muda bastante. Vou deixar aqui. Então, voltando aqui na tela,
eu precisei fazer uma flange. E essa é a flange que eu fiz. Eu demorei alguns meses para fazer essa flange. Eu fiz alguns protótipos. E qual que foi o meu método de protótipo? O que eu comecei a pensar? Eu falei, se toda vez que eu fizer uma peça eu for usinar no CNC, eu tô ferrado. Então eu fiz algumas pecinhas na impressora 3D. Vou te mostrar aqui na foto também. Agora, o que acontece? Na impressora 3D você não consegue ter a fidelidade de um protótipo, porque o plástico expande, ele vai ter ali algumas diferenças ali milimétricas. E eu fiz faz uns 3 anos que eu fiz os primeiros protótipos. Então, e as impressoras 3D que eu tinha acesso, que eu usei, tinham uns erros dimensionais muito grandes. Então era acima de era milímetro, era acima de meio milímetro, assim. Então não é tão confiável. Mas o que eu fiz? Eu aproximei ao máximo através de impressora 3D para depois fazer uma só de CNC. E uma só o quê? Só uma partezinha dela, só fazer um duto. Então qual que é a minha ideia aqui? Eu vou estudar um pouquinho mais essa flange que eu fiz, porque essa flange que eu fiz eu medi desde a entrada, da entrada que se conecta com a ITB. Então eu medi tudo isso aqui para inclusive usar o O-ring original da M3E46, que inclusive está aqui. Eu fiz todo esse estudo e estudei bastante também como ela iria encaixar no cabeçote também. Então eu vou usar o mesmo ring de vedação também, que é o original, nessa flange. Porque aí você usa a peça original, eu copiei, é validado que vai vedar. Entendeu? Então eu copiei o mesmo tamanho do vinco aqui, do sulco, que essa borrachinha vai encaixada. Eu copiei exatamente a mesma coisa aqui. E no cabeçote de E46 eu também procurei bastante as dimensões do O-ring e copiei para poder colocar na parte de cima. Então, aqui os O-rings estão bem dimensionados. Eu tive vários problemas dimensionais. Os primeiros protótipos, a ITB saía para cima do capô, não cabia dentro do capô do carro. Então eu fui aproximando ela até caber. Então o primeiro passo era fazer ela caber dentro do motor. Beleza, coube. Mas só que aí a primeira posição, o trumpet que ia aqui na frente estava para cima. Isso aqui estava muito pro capô, não ia caber o restante das peças. Então o que eu fiz? Fui ajustando, até uma hora que eu desci tanto que ele começa a bater no filtro de óleo, na tampa do filtro de óleo. O que eu fiz? Comprei o filtro de óleo da 325 com a tampa de metal, porque a tampa da 328 é o filtro de óleo com a tampa de plástico, que ela é mais alta. Então eu comprei com tampa de metal, que ela é um pouquinho mais baixa, que inclusive é o mesmo modelo usado na M3E46, salvo um detalhe técnico embaixo do filtro de óleo. Mas a parte de cima, a carcaça de cima é igual, é a mesma. E o que me ajudou muito? Eu precisava validar todas essas dimensões. E eu procurando muito na internet, vi um cara, agora, e eu não sei a fonte exata desse arquivo, mas eu vi disponível para baixar o CAD completo do cabeçote da E46. Eu falei, cara, perfeito, isso vai me ajudar a dimensionar. Então o que eu fiz? Eu fiz um corte aqui no cabeçote e comecei a dimensionar tudo. E eu percebi que assim, a BMW faz motores muito parecidos, porque ela valida a dimensão, valida o projeto e ela vai repetindo alguns detalhes de projeto a projeto. Então, a distância entre cilindros é a mesma, o cabeçote é muito parecido. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu cabeçote original, quando ele estava fora ainda, porque eu precisei tirar e colocar ele, e eu medi o ângulo do apoio da admissão com o cabeçote embaixo. Eu medi esse ângulo, medi, e eu fiz um corte aqui nesse cabeçote e vi mais ou menos como é que teria que ser a flange que eu tinha que fazer. Então aqui eu tenho ali um esboço da flange, eu tenho um esboço da flange que eu teria que ter. Então eu tenho as dimensões aproximadas. E por que isso era muito importante? Muito importante.
porque o bico ele tem que mirar lá na válvula. O bico ele tem que mirar lá na válvula. Então eu não poderia deixar a ITB num ângulo que ela errado, porque o bico iria estar mirando o combustível na parede. Eu ia fazer um filme e a mistura, eu ia estar com um ótimo equipamento, eu ia ter aumentado a dimensão, e aí eu ia estar jogando combustível na parede e eu ia estar jogando o efeito ali de névoa que o bico faz, de espalhar bem o combustível no ar, na mistura, eu ia estar jogando fora isso, e tudo isso tem que ser pensado. Para isso também, eu tinha feito ao mesmo tempo um estudo desse espirro desse bico. Cara, e para achar o datasheet desse bico e os ângulos que a gasolina sai do bico. Você tem isso aí? Na datasheet do bico, cada bico vai ter um ângulo de jato. Então vai ter bico que o ângulo é reto, sai a 90 graus. Tem bico que o ângulo é torto, é para cima, para baixo. Tem também o tamanho do cone, que você tem ali o tamanho do cone. Então eu procurei, esse foi difícil de achar, mas eu achei o datasheet desse bico, que inclusive é o bico original da E46, da M3 E46. Peguei os ângulos, peguei o tamanho do cone, projetei aqui e vi que iria dar lá dentro da válvula. E eu tinha feito alguns estudos de ângulo aqui, porque eu precisava ajustar, justamente por causa da tampa do filtro do óleo, que nas simulações ia jogar combustível na parede, para cima, para baixo. Então tive que ajustar bastante isso para poder chegar nessa flange, que eu ainda não cheguei no final. Ainda não cheguei no final, mas avancei bastante. Então essa é a flange que eu tenho aqui como última versão. Se a gente comparar o ângulo da onde eu saí na primeira simulação de flange que eu fiz, na primeira simulação de bico, de jato, então eu saio aqui de um ângulo bem mais aberto para um ângulo já bem mais fechado. Então se vê que se a gente pegar essas faces aqui, comparando com essas faces aqui, a gente vê que a gente sai de um ângulo e vai para outro ângulo bem mais fechado. Deixa eu até colocar reto aqui, ó, pra gente poder comparar maçã com maçã. Vamos ver aqui, ó, deixar reto aqui isso aqui. Então, se a gente comparar aqui, a gente sai de um ângulo bem mais aberto para um ângulo bem mais fechado, né? Justamente para obedecer esse jato aqui, ó, que tá jogando na parede, tá vendo? Então, ó, eu fiz até uma representação aqui, né, do bico, para ver onde é que ele estaria aqui projetando a gasolina. Então se vê que, por mais que o duto, lembrando, tá, só um disclaimer, o duto no carro original, ele não é esse duto reto aqui que a gente está vendo, ele tem uma curva e tal, só que a curva é para baixo, né, é para essa direção aqui, para baixo. Então imagina, isso aqui estava completamente errado, a primeira flange, entendeu? E mais, assim como eu falei que tinha aquelas flanges de mercado que não levavam em consideração isso, eu vi flanges retas, assim, eu vi flanges que essa face aqui e essa face aqui, elas estavam paralelas, né? Não tinha ângulo nenhum. Aqui a gente tem um ângulo aqui, ó, né? Então a gente vem desse ângulo para cá, justamente para, ó, a diferença. A gente fecha bem mais. Isso aqui já está bem mais estudado, né? Agora eu queria falar um pouquinho de como eu encontrei esses ângulos. Então, assim, para o part number específico do bico da E46 M3, não estava achando nada. Então esses datasheets aqui, eu não estava achando o do part number da M3. Mas eu percebi que esse documento ia ajudar. Por quê? Se a gente descer um pouco aqui, ele fala, ele tem aqui a explicação do que são essas informações. E procurando mais na internet, eu achei uma planilha auxiliar que vai trazer pra gente as informações. Então, se a gente ver aqui, ó, eu não encontrei o bico 280 156052. Aqui em cima eu não encontrei. Logo, eu não consegui ver os ângulos e saber projetar isso aqui no CAD. Então,
Eu peguei essa explicação como referência e encontrei aqui uma planilha auxiliar. Nessa planilha auxiliar, eu separei o part number da M3E46 e o part number da E36, da 328. Se eu tirar aqui o filtro, olha quanta informação tem essa planilha aqui, ó. Vários. Aí a gente vê a pressão de operação, o tipo de combustível que eles testaram, o tipo de spray que a gente viu lá, que a gente vai ver lá, tem tipo E, tipo A, C, né? Então se a gente deixar aqui separado o dos dois, a gente consegue ver algumas diferenças. Então nessa planilha aqui, ela dá a resistência de operação elétrica dos bicos, ele dá também o combustível que eles usaram para fazer os testes e conseguir todos esses dados. Então, nessa resistência, usando esse combustível, ele dá esses resultados aqui com a pressão. Então, você tem que ter essa pressão de operação, você vai ter esses dados aqui consequentes para medir, que são dados específicos aí de teste. Mas aqui é onde a gente tem informação útil para o projeto. Então, ele é um tipo E. Então, se a gente ver aqui no datasheet, a gente consegue ver a diferença do tipo C e do tipo E. O tipo C, ele só tem um cone só. A diferença do C para o E é que ele tem dois. Então já dá para ver aqui que faz todo sentido. Por quê? Porque o tipo C é para aqueles carros que tem uma válvula de admissão por cilindro. Na Z36, acho que todos os carros da BMW depois dos anos 90, a gente vai ter sempre cabeçotes com 4 válvulas, né? Então a gente tem 2 aqui de admissão. Então se vê que um jato para cada válvula, né? Próxima informação. Depois a gente tem todos esses ângulos aqui que a gente vai aprofundar agora. Então a gente consegue ver que para o cone C, ele tem um tipo de medida aqui, que é esse alfa 80. O alfa 80 seria o ângulo que 80% da massa de combustível que está sendo ejetada aqui do bico vai estar. Então ele tem esse alfa 80. Aqui ele muda isso aqui ele muda um pouco o termo. Ele fala alfa 50, que você vai ter 50% da massa dentro do jato. Mas a gente tem uma diferença de percentual, porque aqui o alfa 50 ele pega o centro do cone, né? Então se vê que isso aqui é uma medida para a gente, na verdade, saber para onde ele está mirando para onde que ele está mirando o jato, para a gente saber a abertura do jato. Isso aqui é o mais importante aqui dele. Não é para ver a massa de combustível necessariamente, para você ver o leque todo. Onde a gente vai ver o leque é com esse beta aqui, que me parece que é mais ou menos 7 graus. Deve ser um padrão aí de 7 graus para todos os bicos. Então aqui a gente tem a distância entre os cones. O ângulo beta é mais ou menos quanto que esse bico ele abre, quanto que esse leque vai abrir, levando em consideração que dentro desses 7 graus vão estar 70% da massa de combustível que está sendo ejetada. E aí a gente tem uma outra informação que também é muito importante, que se esse jato, a hora que ele sai do bico, se ele sobe, ou se ele continua reto, sobe ou desce. Então é esse gama aqui, ó. Esse gama que era o X da questão aqui. E aí ele fala aqui que o gama ele pode ser 0, 5 ou 10. E se a gente vê aqui no datasheet, a gente vê que esse gama aqui, ele tem 10 graus. Diferente da E36, que ele não tem esse gama. A E36, o jato sai reto, ele tem 2 jatos. Se você olhar de frente, vamos até colocar aqui o CAD. Se a gente colocar o bico aqui de frente, é como se a gente visse o jato saindo retinho. É como se a gente visse o jato saindo nessa linha aqui do meio, ó. É como se o jato saísse reto, se fosse 0 graus. Já que são 10 graus, ele sobe para cá. Então por isso que eu projetei para cima, né? Então se vê que tem essa particularidade aí na construção do bico. E foi esse jato aqui que fez... foi esse jato aqui, foi esse ângulo aqui que me ajudou a projetar e sair desse ângulo aqui
para esse ângulo aqui. Então, além desse dimensionamento em relação à tampa do filtro de combustível, em relação ao capô do carro e o ângulo de jato do bico, tinha outras peças. Porque o que acontece? A flauta original da 328 é essa daqui, que é aquela de inox. A flauta do 325 ela é um pouquinho diferente, eu estou usando a flauta do 325 agora no carro, e a flauta do 328 eu tirei porque o encaixe dela é diferente para bater no bico. O que acontece? Vamos olhar para essa flauta aqui, o que ela tem? A gente tem um detalhe aqui, que a gente tem as 6 entradas dos bicos, e a gente tem o caminho da gasolina que ela faz. Então ela vem por cima aqui, ela vem nesse tubo aqui de cima, percorre tudo aqui, ela vai preencher toda essa câmera aqui, entregando combustível para todos os bicos, e no final a gente tem um carinha aqui, que é o regulador de pressão. Aí olhando a nossa querida ITB, cadê o regulador de pressão? Falei, meu, tem alguma coisa estranha, vou ter que fazer diferente. E o combustível dela, falei, nossa, é completamente diferente. Então aqui ele chega na mangueira, na 328, ele chega numa mangueira. Esse tipo de flange aqui, você coloca uma mangueira com uma abraçadeira, ela acopla, né? Ela tem, isso é possível. Inclusive tem algumas flanges especiais, né? As flanges originais da BMW, que ela dá um clique aqui também. Só que aqui a gente tem uma diferença, a gente não tem esse cara. Então eu ia plugar a mangueira de combustível que estava vindo do filtro aonde? A mangueira de ida e de retorno. Então é nesse cara aqui, ó. A gente vai plugar aqui. É aqui que se alimenta a flauta. Essa câmera toda aqui. Falei, beleza. A gasolina vem e ela volta como? Cadê o retorno? Ela só vai. Ela só vai. Falei, meu, como assim? Outra coisa que eu descobri no meio do caminho. Então, o que acontece? Tudo isso acontece lá embaixo do carro. O próprio filtro, ele é diferente. Ele não é só o filtro de combustível, o filtro da M346. Ele já é filtro, regulador de pressão e o retorno já em cima do regulador. Então, o que precisa ir vai, já na pressão correta, e aí ele vai mantendo a pressão aqui. E o que precisa voltar, ele já retorna para o tanque. E aí ele fica naquele ciclo. Sai da bomba, filtra o combustível aqui no filtro, ele regula aqui no regulador de pressão, vai com o combustível regulado para cá e volta, entendeu? Lembrando que esse aqui é o tubinho de vácuo que controla ali o regulador de pressão com aceleração. Aí tudo bem, nesse caminho ele sai igualzinho lá, ele tem essa flangezinha, né, essa saída igualzinha da outra, só que chega aqui é diferente, chega na flauta é aquela entrada diferente. Eu falei, meu, tem alguma outra peça que faz diferença, né, que não é, tem alguma outra peça que encaixa aqui que não é a mesma. Então tem alguma peça que encaixa aqui que é diferente dessa daqui, que é a flangezinha que é igual da 328. Eu falei, meu Deus, não é só subir com uma mangueira e conectar aqui. Ele vem com um tubo rígido. Então ele sobe com uma tubulação rígida. Então isso aqui ele vai parafusado no bloco da M3. Ele vai parafusado no bloco da M3 assim. E aí ele conecta em cima. Tá? Então o irmãozinho aqui que vai lá que sai lá do regulador de pressão e conecta aqui é esse cara. Então tem uma mangueira que conecta. A mangueira vai daqui até aqui. Agora, quando ela chega perto do bloco, ela tem esse tubo rígido. Então, cara, eu ainda vou ter que adaptar esse tubo rígido no meu bloco. Então eu vou ter que fazer algumas adaptações para poder encaixar isso aqui lá. Eu vou ainda desenvolver isso. Ou, alternativamente, usinar uma peça igual a essa aqui. Usinar uma peça igual a essa e conectar ela aqui de alguma maneira. Então eu vou ter que fazer ainda alguma adaptação para conectar e fazer isso funcionar como se deve. Então esse foi o vídeo mais aprofundado sobre a ITB. Perguntas?
Bom, agora eu vou aproveitar para responder as perguntas do vídeo anterior. O @campusland perguntou se essa ITB eu teria mandado fazer ou se eu peguei alguma outra ITB pronta e tal. Como a gente conseguiu ver nesse vídeo, é uma ITB de E46, mas a gente consegue ver também que precisa de bastante adaptação. Então, se alguém tiver algum projeto de ITB que é plug and play para M3, tem que colocar na balança. Eu tinha visto algumas opções na internet e eu lembro que era tudo acima de $1.000, porque realmente é um equipamento bem complexo, de uma construção de um alto nível de complexidade. Então, eu escolhi esse porque, na época, eu encontrei um preço muito bom para ele. Eu encontrei por $200. Então, isso foi há uns 4 anos atrás. E eu falei, nossa, vou começar por aqui. Mas, porque se eu quiser fazer uma flange, eu consigo, eu vou abrir o CAD, eu vou fazer. Se eu precisar fazer uma adaptação, eu vou fazer, porque eu gosto. Mas dá trabalho, leva tempo. Mas, bom, respondendo essa pergunta do campus, é uma ITB de E46 M3 e você vê que ela precisa de bastante adaptação para entrar no carro. Inclusive tem muitas empresas lá fora que vendem as peças para poder adaptar. Então tem algumas flanges que eu já vi. Assim, as flanges também tem um preço ali, também acho que eu vi flange de $400, $500. E eu queria me divertir e fazer a minha flange, e fazer no ângulo, porque eu tinha visto, quando eu peguei essa ITB, eu tinha visto algumas flanges retas que não levaram em consideração o ângulo do jato do bico, não levaram em consideração espaço no capô, mas eu preferi fazer o meu projeto porque eu vi que tinha alguns erros de projeto nas flanges que eu vi no mercado. Agora, todo o aparato de tubulação rígida também, regulador de pressão, é todo um aparato também que eu vou precisar adaptar e entra na conta aí da complexidade. Eu tinha feito esse balanço na época e preferi vir para a M3. Que, por outro detalhe, era uma das maiores opções também. Ela tem 50 milímetros e eu tinha visto as opções, era 48, 45, eram menores. Se alguém perguntar, mas não era suficiente 45, 48? Era suficiente, mas eu queria 50. Então é isso, pessoal. Se você tiver mais alguma pergunta, eu me comprometo aqui a responder no próximo vídeo ou no vídeo específico. Por exemplo, se você perguntar alguma pergunta de escapamento, no vídeo de escapamento é onde eu vou me dedicar mais a ela para poder responder a sua pergunta, porque inclusive eu vou ter um material na mão para poder aprofundar. Tá? Mas pergunta e traz as suas dúvidas, que lá no chat também a gente vai conversar bastante, porque eu gosto muito desse assunto, você pode ver, e a gente consegue trocar bastante ideia lá, tá bom? Se você gostou, se inscreve, dá um like, tamo junto. Valeu!